a outros, não sei por qual motivo, mas aprove a Deus trazer você aqui nessa noite para que possamos cultuá-lo em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, versículo de número 17 ao versículo de número 24. Queridos, essa epígrafe da carta de Paulo aos Efésios, Paulo começa esse capítulo falando sobre a unidade da igreja. Olhe para mim aqui, por favor. A unidade da igreja. Se você começar a ver o capítulo 4, desde o versículo 1 até o versículo de número 16, Paulo está falando aquilo que o Sérgio falou. 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4. Paulo está falando que o corpo precisa estar em unidade. Só que agora, do versículo 17 até o versículo de número 24, o apóstolo vai mudar essa seção e ele vai começar a falar da pureza da igreja. Esses versículos, esse parágrafo bíblico, ele vai falar sobre a pureza da igreja. É isso que Paulo quer tratar nesse versículo aqui. E algo impressionante, indispensável quanto à unidade, a igreja só consegue ser pura, ou melhor, a igreja só consegue ser unida se ela for pura, se ela viver em santidade. O Dr. Warren Wisben, W. Wisben, falou algo muito interessante. Ele diz que essa seção 17 ao 24 desse capítulo, ela tem uma tríplice ênfase nesse parágrafo. Ele diz que nesse texto, Paulo vai falar de admoestação, de argumentação e de aplicação. Como assim, pastor? Se você observar, e nós vamos olhar os versículos, Paulo vai falar do mundo pagão, Paulo vai falar dos gentios e Paulo vai falar dos cristãos. E ele vai fazer uma análise nesses versículos de como nós temos que olhar para a natureza antiga e como nós temos que viver hoje com uma nova natureza. Se você ler o versículo de número 17 comigo, você vai observar que ele está dizendo assim, pode colocar isso, já está aqui, ele vai dizer, isso, portanto digo e no Senhor testifico, que não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus pensamentos. Olha só, e aqui nesse texto, nessa argumentação, admoestação e aplicação, nós vamos observar que ele, começando a falar dos pagãos, ele vai descrever alguns pontos que são muito necessários. Primeiro, segundo Paulo, um pagão, ele tem a vaidade dos seus próprios pensamentos. É aquela pessoa que não é admoestada por ninguém. Ela vive naquilo que ela acha que é certo e acabou. Ela é a dona da sua verdade. O seu ego é o seu Deus. Primeiro ponto. Segundo Paulo vai dizer que esses pagãos, evangelista Rafael, desse texto, eles também têm o seu entendimento obscurecido. Eles não conseguem discernir a verdade. Eles não conseguem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E o terceiro e último ponto, ele vai colocar que por causa que eles têm os seus próprios desejos e vivem segundo a sua própria vaidade, segundo o obscurecimento do seu entendimento. Olha que maravilha, irmão. Deus permitiu que nós não vivamos nos nossos desejos e prazeres, mas Ele permitiu que o nosso conhecimento fosse transformado. Isso era para você ter dado glória a Deus, pelo poder do Espírito Santo. E Ele vai dizer, por fim, que por ter um obscurecimento de entendimento e viverem nas suas próprias filosofias, isso vai acarretar para eles viverem em ignorância. Eles viverão em ignorância. Olha só, versículo 17, leia de novo, leia na sua Bíblia. Portanto, digo e no Senhor testifico, que não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. E o que é viver na vaidade dos seus próprios pensamentos? Muito bem, falando dos gentios, Paulo vai começar falando nesse texto que nós não devemos mais viver como vivíamos antes. E ele diz aqui que a vida cristã, irmão, ela acontece como? Com arrependimento, ela começa com arrependimento. Escute, a vida cristã, ela começa com arrependimento. Eu não posso dizer que eu sou cristão se eu ainda não me despir das outras práticas ou das práticas antigas que eu fazia. E ele trabalha muito, versículo de número 18, ele vai falar de libertinagem. Olha só, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem. Às vezes nós pensamos assim, olha só, quando um irmão, até mesmo dentro da igreja, está fazendo alguma coisa que está desagradando a Deus, nós pensamos assim, a mão de Deus vai pegar esse homem, a mão de Deus vai pegar essa mulher.
E na verdade, irmão, as pessoas que estão afastadas de Deus, elas já vivem um juízo. Por quê? Só o fato de você não ter discernimento e o teu entendimento ser obscurecido para você saber analisar entre o certo e o errado, já é uma coisa muito grande. Para algumas pessoas, Deus ainda não permitiu que as trevas saiam da sua mente. Ele ainda não permitiu que a sua mente seja renovada, transformada. Mas para outras pessoas, oh glória, Deus permite que a nossa mente possa ter o entendimento de eu discernir o que é certo e o que é errado, de eu tomar uma decisão. Olha a importância das Escrituras. Como é que Deus vai esclarecer o meu entendimento? Como é que eu não vou viver na vaidade dos meus pensamentos, nas minhas ideologias e filosofias, mas me colocar debaixo da autoridade das Escrituras Sagradas? Simples. O Espírito de Deus fez algo na tua vida chamado regeneração. E agora regenerado, o teu Senhor não é mais o pecado. Aleluia! Mas o teu Senhor é quem? É o Espírito da verdade. Um conceito que eu quero falar aqui, muito importante. Repita comigo, diga assim: liberdade. Libertinagem. Esse conceito, eu já falei aqui nessa igreja, eu vou repetir. O conceito que nós temos de liberdade, ou melhor, que o mundo tem, é que o livre são eles que podem fazer o que quer. Posso ter 2 mulheres, posso fumar um cigarro de maconha, posso cheirar um pó, fazer o que eu quiser, posso colocar o que eu quiser, posso fazer tudo aquilo que eu quiser. Esse é o conceito de liberdade. Então uma pessoa livre, para eles, é aquele que está entregue na sua libertinagem. Irmão, você ouviu o que o Jair acabou de falar aqui? A gente, por natureza, é ruim. Você já pensou, se não tivesse uma ação do Espírito Santo? Uma vez perguntado para Spurgeon assim, e falava: Spurgeon, estão falando mal de ti. Ele falou assim: não tem problema, se eles soubessem muito pior do que eles falam. Essa é a nossa natureza. Nós somos maus por natureza. Nós não prestamos por natureza. A inclinação da nossa carne sem Jesus, sem essa transformação, sem esse entendimento iluminado, sabe qual é, irmão? Criar facções, ter inveja do nosso próximo, difamar o nosso próximo com a nossa língua, mentir, pecar, imoralidade sexual, pecados morais, pecados sexuais, adulterar contra o nosso cônjuge e por aí vai. Só que preste atenção, eles pensam que os livres são eles. Por quê, pastor? Porque eles fazem o que querem. Vou chegar aqui na bebida e vou tomar quantos eu quiser, vou encher a cara, vou pegar o meu salário, que eu suei 1 mês para conseguir, e vou gastar em 2 noites, na prostituição e nos cabarés da vida. Por quê? Porque eu sou livre. Mal eles sabem que a corrente do pecado está no pé deles, que eles são escravos da sua carne, do mundo, do diabo e do sistema. E mal eles sabem que os livres somos nós, aleluia, que temos, aleluia, a regeneração feita pelo Espírito Santo. Me prova, pastor, provo. Se alguém te oferecer, olha, digamos que 5 anos, 10 anos atrás, ou até mesmo algum tempo, 2 anos atrás, tu te metia na bebida, no vício, no cigarro, e pela infinita misericórdia de Deus, hoje, domingo, tu está numa igreja com a tua família, cultuando a Deus. Isso não foi iniciativa tua. E quer que eu te diga uma coisa? Se alguém chegar contigo hoje, você que é liberto, eu não estou falando para simpatizante. O simpatizante ainda tem aquela luta, assim como o salvo tem, só que o salvo, ô irmão, entende, pelo amor de Deus, só que o salvo, ele pega a luta e o pecado já não é mais senhor dele. Se alguém chegar com alguém salvo, regenerado, e colocar diante dele o vício, falar assim, olha, fuma tua maconha, ele fala assim, não posso mais. Bebe essa cerveja, ele diz, não posso mais. Por quê? Porque o salvo, ele consegue dizer não. Aleluia. Por quê, pastor? Porque o pecado perdeu a força. Perdeu como, pastor? Porque ele orou? Porque ele batizou? Não, porque aprove a Deus lhe iluminar o entendimento dele. Escute, quando eu olho para essa carta aqui, eu consigo ver Paulo com um problema muito grande. Os teólogos dizem, eu amo Paulo, eu sou um estudioso de Paulo. Os teólogos dizem que Paulo talvez tenha tido nessa cidade o seu maior público. Se você for lá na internet e pesquisar Turquia,
e procurar as ruínas de Éfeso, lá tem um anfiteatro para 23 a 25 mil pessoas. Estima-se que aqui Paulo falou uma única vez para o seu maior público em toda a sua vida. Só que Paulo tinha um problema, pergunte qual? Que de manhã eles queriam ouvir Paulo, ou no anfiteatro, ou na sinagoga, ou na escola de Demétrio, só que à noite eles queriam ir para o Artemision. Fazer o que, pastor? A bacanalha. Éfeso é uma cidade romana, greco-romana, onde tem prostíbulo, onde tem prostituição, onde tem o festival de Dionísio, o deus Baco, o deus do vinho, onde tem todo tipo de orgia. Aí Paulo está dizendo assim, olha, preste atenção, vocês não podem viver mais como os pagãos. Irmão, olhe para mim, abre aspas aqui, deixa eu abrir aspas aqui. E como tem crente no nosso meio, que se diz salvo, que congrega, que dá dízimo, mas que ainda é preso ao passado. Ele não consegue se desprender de obras que outrora ele fazia. Ele não consegue se desprender de coisas que outrora ele se praticava. E quando é domingo, ele chega aqui com remorso, pensando que o choro dele engana Deus. Sabe como a Bíblia chama disso? Metanel, remorso. A verdadeira mudança, a metanoia, sabe como ela é? É mudança de caminho. Antigamente tu ia para o bar, hoje tu vem para a igreja. Aleluia! Por quê? Porque o teu espírito, ou melhor, a tua mente está iluminada pela palavra da verdade. Paulo vai falar assim, verso 18 e 17, da vida dos gentios. Escute, cristãos, tem algum aqui? Pensam de forma diferente das pessoas não salvas. Ouviram? Cristãos pensam, aspas, na moral, na política, na ética, na cultura, em todas as áreas pensam diferente das pessoas não. Mas pastor, o meu vizinho faz, tu não é o teu vizinho. Mas pastor, o meu amigo faz, o meu tio faz, tu não é o teu tio, tu não é o teu amigo. Ou você já se submeteu-se ao senhorio de Cristo, ou você ainda é escravo do pecado. Pastor, eu vou lhe confessar, eu venho aqui no culto, eu ainda tomo a minha Santa Ceia, mas a minha coleção do Roberto Carlos e do Zezé de Camargo está guardadinha lá. Quando bate uma deprê, de vez em quando, eu compro uma garrafa de vinho, toma o teu vinho, mas se tu te embriagar é pecado, viu? Eu pego o meu vinho, tomo a primeira garrafa, tomo a segunda. Você sabe qual é a fórmula do vinho? Pergunte qual? Segundo a mitologia grega e o mundo greco-romano, o vinho vem de sangue de 4 animais. O vinho ele é a mistura do sangue do pavão, do sangue do leão, do sangue do macaco e do sangue do porco. Pergunte por quê? Quando o homem bebe, ele pode ser feio igual cão, mas ele se acha bonito, igual um pavão. Depois que ele bebe 2, ele pensa que ele é um leão e ele quer brigar com todo mundo. Depois que ele bebe 3, fica doidão, ele é um macaco, ele começa a falar piada, ele pode ser até tímido, mas ele começa a cuspir na cara de todo mundo. Só que no final, ele termina como um porco. Porque o diabo é assim, ele te dá com uma mão e tira com 2, mas o Espírito Santo da verdade, aleluia, quem não conhece a Deus, olha isso, irmão, quem não conhece a Deus, anda na vaidade dos seus próprios pensamentos. Tem pessoas que já até confessaram Cristo publicamente, mas o seu ego é o seu Deus, a sua vontade é o seu Deus. Eles não fazem aquilo que a Bíblia manda. Sabe o que eu acho interessante? Olhe para mim aqui. E quando chega uma pessoa diante de mim como um pastor e apresenta uma situação e eu leio a Bíblia para ela, a Bíblia não é minha ideologia. Escute, eu com a minha ideologia não conduzo nem a minha vida, imagine a sua. Guias cegos conduzem as ovelhas para onde? Para o abismo. Então o rebanho tem que ser guiado por onde? Pelas Escrituras, sim ou não? Quando o irmão chega com a situação diante do pastor, olha isso, irmão, e o pastor apresenta a solução bíblica para ele, sabe o que é interessante? É que o irmão está tão preso num pecado, que ele não falta culto, mas ele não consegue largar a situação que entristece a Deus. Mas ele está toda terça falando em línguas, está todo domingo na oração,
mas não consegue largar o pecado, porque é mais fácil eu obedecer à minha vaidade. Quer que eu diga uma coisa para vocês? Só consegue obedecer a Deus quem já nasceu de novo. Por mais que isso seja uma palavra dura, irmão, amanhã você e eu, nós vamos acordar querendo pecar. A nossa carne não se converte. Os nossos hormônios não querem ter só uma mulher, só um esposo, só um marido. Não querem, irmão. Amanhã nós vamos amanhecer com as mesmas inclinações. Só que aonde abundou o pecado, aleluia. Ô coisa triste, você vê uma pessoa pensando que ela vai chegar a algum lugar. Não, eu vou por aqui. Mas o pastor está falando, a Bíblia está falando melhor, a Bíblia está falando, não, eu vou por aqui. Escute, você escolhe a sua vida, você escolhe o atalho, se prepare também para colher as consequências que você escolheu. Porque preste atenção, Deus irá se responsabilizar com aquilo que Ele escreveu e com aquilo que Ele determinou como obediência para nós. A partir do momento que eu pego as minhas ideias, pego o meu ego, a minha vaidade e coloco acima das Escrituras, eu estou criando o meu evangelho. O meu evangelho, ele é tão top que eu adapto a Bíblia nele do jeito que eu quero. Meu Deus. Ah, não pode? Pode sim. Deus é amor. Oh, meu irmão. E o camarada está apanhando. E tem sinais que está difícil na família. Tem sinais no casamento que está difícil. Tem sinais na vida financeira que está difícil. E Deus está dizendo, rapaz, traz o teu jugo para mim. Meu Deus. Traz o teu fardo para mim. Aleluia. Traz os teus problemas para mim. Agora é o seguinte, obedece. Eu já falei, vou falar de novo, Quando você aceita Jesus, ou melhor, quando Jesus te aceita, só muda a corrente. Jesus vai tirar a corrente do pecado e vai colocar a corrente da graça na tua perna. Agora o teu Senhor não é mais o pecado, agora é a graça que é o teu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Imagine, irmão, presta atenção. Repita comigo e diga assim, entendimento obscurecido. O cara já anda no ego dele. Já faz o que ele acha que é certo. Por quê? Ele não tem mente. A mente dele não está iluminada. Sabe o que é lindo isso, irmão? Que o Espírito Santo, oh glória, já iluminou a nossa mente para entender. E escute, isso não precisa de grau de escolaridade. Meu Deus, a regeneração é tão maravilhosa que ela acontece no doutor e acontece no analfabeto. Ela acontece na pessoa mais capaz e acontece no homem que não é culto. Como assim, pastor? Uma pessoa consegue chegar diante do pecado, só que agora a mente dela já está transformada. Coloca Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha o que Paulo fala aqui nesse texto. Leia ele e dê glória a Deus. Paulo diz assim, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que vocês ofereçam o seu corpo, a sua vida, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto. É o culto racional. Aí olha o verso 2, ele diz, e não vivam conforme os padrões do mundo, mas deixe que Deus transforme pela renovação da mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita. Irmão, você só vai experimentar o céu, a vontade de Deus, as coisas que Deus tem, o mundo espiritual, se a tua mente estiver debaixo da tutela da lei do Senhor. Enquanto você optar a viver pelos seus caminhos, não espere coisa, você vai ficar vivendo só da graça. Sabe o que é a graça? Comer, calçar e vestir. Acabou. Você quer o presunto no pão? Tem que estar debaixo do poder de Deus. Você quer viver coisas maiores? Tem que estar debaixo do poder de Deus. Você quer transformação? Quer ver milagres? Quer ver sinais? Quer ver qual é a perfeita vontade de Deus? A boa, agradável vontade de Deus? Se submeta à vontade do Senhor. Escute só. João Calvino falou uma coisa interessantíssima quando ele escreveu as Institutas. Ele disse assim, abre aspas. Quem não conhece a Deus é escravo da ignorância. E o cara está achando que ele está abafando. Mal ele sabe que a mente dele não tem discernimento para tomar uma decisão. Irmão, Deus é tão maravilhoso que Ele deixou conosco uma palavra que direciona os teus filhos, que direciona o teu casamento.
Olha isso, olha que top isso, cara. Que direciona a tua vida financeira. Vou mais além. Tem até um cardápio aqui de comida nutricional para te comer. Deus é tão top que Ele se preocupa com mínimos, com cada detalhe da nossa vida. Mas eu não quero, pastor, Bíblia para quê? Ah, deixa ela aqui. Eu vou com o meu querer. Tu vai te quebrar, irmão. Tá ouvindo o que eu estou falando? Porque eu te amo. Você vai se quebrar lá na frente. O ego obscurecido, sem a iluminação do Espírito, só leva você para onde? Para a tua condição natural. Qual é a minha condição natural, pastor? O abismo, as trevas. Paulo está falando para os irmãos de Éfeso: ei, vocês vão ter que pegar essas vestes que vocês tinham de pagãos. Agora vocês não são mais de Diana. Agora vocês não são mais de Baco. Vocês vão se despir dela e se revestir, meu Deus, de uma nova roupagem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diga comigo assim: dureza do coração. No versículo 18 ele fala: tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vive pela dureza. Essa palavra dureza aqui é a palavra grega poroses. A palavra poroses, a palavra poros, é uma pedra mais dura que o mármore. É como se Paulo estivesse falando assim, ó: vocês perderam a sensitividade. O camarada está tão duro, encarcado, que ele já perdeu a fluência do mundo espiritual. Meu Deus. Só que a Bíblia diz, e o próprio Efésios capítulo 2 fala, que ele consegue levantar morto. Oh glória. E ele vos vivificou, estando vocês mortos em delitos e... Irmão, tu pode ter chegado o caco do caco do caco do caco do caco. Ele te renova. Aleluia, vou falar de novo. Tu pode ter chegado aqui só o tacho, só o quebrado, todo bandalhado, como diz no português. Ele te renova, ele te traz a vida, ele te dá força. Ah, pastor, o que é que eu vou fazer? Aleluia, oh glória. Sabe, querido de Paulo, presta atenção. O processo desse pecado, e o verso 19, pode colocar? Ele vai falar o seguinte, leia comigo. Verso 19, por favor. Tendo se tornado insensíveis. Olha como uma pessoa, irmão, cuidado. Não brinque com a vida espiritual. Quanto mais longe de Deus você estiver, mais insensível você vai ficar à voz de Deus. Viu? Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem. Escute, não tem campo neutro. Ou tu vai te entregar para o Espírito, ou tu vai ser, como diz as religiões de matrizes africanas, o cavalo do cão. Ou tu vai te entregar para o Espírito da verdade, para ele habitar na tua vida, ou tu vai ser escravo da tua carne, do pecado e do reino das trevas. Se você tivesse escolha, falando como um bom arminiano, né? Se você tivesse escolha, qual opção você queria? Se entregar? Escute, você já pensou? Irmão, presta atenção, todo homem, ele tem, a Bíblia diz que Deus colocou, Eclesiastes diz que Deus colocou no homem o desejo pela eternidade. Então o ser humano, a filosofia pode te falar um pouco disso, a sociologia pode te falar um pouco disso, a antropologia pode te falar um pouco disso, mas o ser humano, ele é um ser religioso por natureza. Então ele tem uma necessidade de ter alegria e de preencher. Escuta, se tu tiver com febre, toma uma nimesulida para tua garganta que passa. Se for dor de cabeça, Dorflex, não é? Diz que todo mundo tem um pouco de médico e de louco. Não pode se medicar, tem que ir no médico, viu? Se for gripe, toma uma aspirina. Sim ou não? Mas você já chegou na farmácia e falou assim, me dá um remédio para a alma. Você já foi numa farmácia e falou assim, me dá um remédio aí para que eu estou com dor na alma. Não tem. Então por que o cara vai para a mesa de bar, gastar todo o dinheiro dele? Olha se tem lógica, olha o que é o mundo das trevas. Você pega um cara que é PhD, pós-doutorado, formado, ganha 45 mil por mês. Aí ele vai lá numa invasão aqui dentro de Belém, procura uma macumbeira e fala assim para ela, o que é que tem do meu futuro? A casa da macumbeira está caindo em cima dela.
Mas o cara está tão cego, meu Deus, que ele vai, irmã, se ela tivesse dom de prosperidade, o barraco dela era bonito. Mas o que é isso, pastor? Está obscurecido. Aleluia. E a nós, oh glória, dá glória, irmão, pelo amor de Deus. A nós o Senhor deu o entendimento de discernir o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que posso, o que não posso. Oh glória! Escute só, aleluia. Versículo 19, continua nele. Se entregaram à libertinagem. Não posso esquecer, eu ia esquecer de falar isso. Porque o cara está lá na mesa do bar, ele quer se preencher. Porque o cara está no sexo, na prostituição, no motel, todo final de semana com uma mulher diferente, ele quer preencher. Ele vai naquele momento, dá alegria, dá, tem êxtase, tem gente que fala assim, o pecado não é bom, papo furado, é bom sim, se não fosse bom ninguém estava lá. É bom para a tua carne, mas para a tua alma é inferno. Escuta, só que no outro dia, ele está pior. A gente tem uma alegria. Isso é louco. Qualquer psicólogo não vai conseguir explicar isso. O que, pastor? Como é que o cara está devendo? Está com um problema com o filho. Está com um problema no casamento. Aí tu olha para ele. Oh glória. Aleluia. Porque ele aprendeu que o que satisfaz a alma não é coisa material. Aleluia. Sabe o que Paulo fala? Olha esse texto aqui, coisa linda. Só fala se você dá glória a essa. Paulo fala nesse texto aqui de aprender sobre Cristo. Fale sobre Cristo e com Cristo. Olha a diferença. Você pode aprender sobre Cristo e com Cristo. Aprender com Cristo significa ter relacionamento com Ele. Olha para mim aqui, deixa eu te explicar. Você pode aprender com C.S. Lewis? Não, porque C.S. Lewis já morreu. Você pode aprender sobre C.S. Lewis. Mas Cristo é tão fora de série que você pode aprender sobre Cristo. E com Cristo, porque Ele está vivo, aleluia! Oh glória! Ele fala assim, ó, vocês vão ter que aprender. Quando ele fala aprender sobre, ele está falando de informação. Tem gente que tem informação de Cristo, mas não conhece Cristo. Por isso que no texto ele fala, na ARA, ao meio da revista atualizada, vocês têm que aprender com Cristo, perto, junto, comunhão, disciplina, vida, mútuo, amizade, relacionamento, comportamento. Aleluia! Escute. Aleluia. Nesse texto aqui, versículo 19, tem duas palavras aí. A palavra libertinagem aí é a palavra alcegeia, no grego, viu? E a palavra impureza é a palavra pleonexia. Impureza, pleonexia. Libertinagem é a palavra alcegeia. Essas duas palavras no mundo antigo, escute, alcegeia era aquela pessoa, essa pessoa impura desse texto aí que ele está falando, é aquela pessoa que tem disposição para os prazeres. Ela chegou no nível tão promíscuo que ela não aceita mais disciplina de ninguém e ela não tem mais autocontrole. É aquela pessoa que ela sabe que é pecado, mas ela já perdeu o pudor. Ela não está nem aí. Já está mesmo amarrada. Só uma intervenção do Nazareno, do grande da Galileia, para tirar ela de lá. A outra palavra, a palavra pleonexia, aqui nesse texto traduzido como impureza, significa eu sacrificar o meu próximo para o meu próprio benefício. Ou seja, são pessoas afundadas na sua natureza carnal. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Olhem para mim aqui, por favor. Olhem para mim aqui. A gente brinca ou não brinca com a nossa carne? A gente respondam, sim ou não? A gente brinca ou não brinca com o mundo espiritual? Brincamos.
Se a gente vai dar uma pesquisada, uma estudada no mundo espiritual, a gente sabe que ele não é brincadeira. A gente vê todos os dias sinais de pessoas que brincam com o pecado. Olha o que ele fala aqui, ó, versículo de número 27, 4:27. Ó, põe aí para mim. Olha que leiam no 3, todo mundo junto. 1, 2, 3. Não dei lugar ao diabo. Tem gente que o diabo não quer nem usar ele. Ele fala, Satanás me usa. Irmão. Desculpe o português rasgado. Tem gente que está falando, olha, me usa. Que pede, porque não tem nenhum tipo de entendimento. Ele está falando, não deixe lugar ao diabo. E a gente dá lugar ao diabo quase todo momento de falta de vigilância. Olha o texto bíblico. Vigiai e orai. E o cara ora. Consagração, está lá ele. Oração do meio-dia, está lá ele. De noite, está lá ele. Consagração da senhora, está lá ele. Mas não vigia. É Jesus. Vamos lá. Aleluia. Estou terminando. Versículo de número 21, por favor. Versículo de número 21. Esse texto aqui, se é que de fato ouviram falar dele, olha esse texto, e nele foram instruídos, aqui está, irmão. Porque muitas pessoas não conseguem manter sua constância espiritual, porque eles ouviram falar de Jesus, mas não foram instruídos. Porque o filho se desvia, porque a mãe traz para o culto, mas não instrui. O pai traz para o culto, mas não coloca preceitos do Senhor dentro dele. Irmão, com 13 anos, um menino judeu sabe quase toda a lei de Moisés, os 5 primeiros livros. Com 13 anos, os meninos do Brasil estão fazendo filho das meninas. Sabe por quê? Olhe para mim aqui. Porque toda a nossa cultura contribui para fazer os nossos jovens prostitutos. O outdoor tem uma mulher nua, a internet tem uma mulher nua, a televisão tem uma mulher nua. Aonde eles estão, tem prostituição, tem pornografia. Viu? Tudo contribui para isso. A nossa cultura ocidental, ela não é uma cultura fechada, como a cultura do Oriente. Lá as mulheres têm pudor, elas não se apresentam da forma que a brasileira se apresenta, da forma que o brasileiro se apresenta. Aí o jovem cresce e vai na escola, o garoto, o colega de 13 anos dele, falou assim, olha, ontem eu dormi com a minha namorada. Quando ele completa 15 anos e ele ainda é virgem, ele é motivo de chacota na roda da escola. Agora, quando ele tem um pai crente, cara, o evangelho ele é poder. E o pai senta com ele, com ela e fala assim, olha, sexo só dentro do casamento. Não pode antes, não pode fora, viu? Por quê? Porque o Senhor ensina assim. Você já pensou, se o Brasil obedecesse a regra bíblica, quantos HIVs a menos não tinha na sociedade? Quantas famílias a menos não tinham na sociedade? Casamentos destruídos a menos não tinham? Olha o poder da Bíblia. Pode falar o que quiser. O que sustenta a vida saudável da sociedade não é a ONG, não é a instituição, não é a ONU. É a palavra de Deus. Isso é a base do cristianismo que faz isso. Paulo está falando para eles, olha, não basta só vocês ouvirem falar. Tem que ser instruído. Olhe para o seu irmão aí. Estou esperando tu olhar. E fala para ele assim, quantas vezes tu já leu a Bíblia, crente? Aí fica com o espírito de galinha da Angola. Tô frio, tô fraco, tô frio, tô fraco, tô frio. Fraco. E acha fazer campanha. E acha correr atrás de profeta. Oh Jesus. Meu Deus. Hoje, escuta, irmão, presta atenção que eu vou falar aqui. Olhe para mim aqui. Eu
estava lendo um livro, Dr. Paul Washer, ele falou algo interessantíssimo. Ele disse assim: o teu filho pode ser médico, se ele não for crente, tu perdeu ele. O teu filho pode ser advogado, mas se ele não for advogado crente, tu perdeu ele. Teu filho pode ser um arquiteto, mas se ele não for crente, tu perdeu ele. Aleluia. O problema não é a profissão. É médico, mas tem que ser crente. É advogado, mas tem que ser crente. É arquiteto, mas tem que ser. É gari, mas tem que ser crente. É pedreiro, mas tem que ser crente. Por quê, pastor? Porque o negócio de Deus na terra é com crente, é com a igreja. Vou falar, o poder não está na mão dos políticos, do Estado, do governo, do eleitorado, das ONGs, das instituições. O poder está na mão da igreja. Mas a igreja não milita. Olha, hoje eu estava tomando um café na frente da minha casa, numa lojinha que abriu lá com a minha esposa. Quando eu vi, chegou 2 moças com um bilhetinho. Está aqui, ó. Eu vim trazer aqui para a senhora, aqui tem um site. Se qualquer tipo de dúvida que a senhora tiver sobre Bíblia, sobre teologia, vá lá, digite, está aqui, ó. Sechonoe evangelizando. E o assembleiano? Acorda meio-dia, na maior cara lambida. Mamãe, já está pronto o almoço, mamãe? Aí chega no culto de noite. Eu vou marcar minha geração. Vai, pateta. Te engana que tu vai. Olhe para mim. Se você ler, há uma graça de Deus aqui. Se você ler Atos 19, você vai ver que o que aconteceu aqui não é normal. Esse homem desembarcou nessa cidade aqui, poderosíssima, a mãe da igreja, a mãe da Ásia todinha. A igreja mãe estava aqui da Ásia. Aí Lucas fala, os bruxos estão indo para a rua, pegando seus livros caríssimos de magia, rasgando e jogando no fogo. Porque ele ia de 11 da manhã a 4 da tarde, sabe fazer o quê? Pergunte o quê? Instruir o povo. Meu Deus. Diga comigo assim, coloca para mim Filipenses capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Tem alguns minutos. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Você pode ler comigo? Filipenses capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Aleluia. Diz assim um texto bíblico. Dá uma glória aí, irmão. Está travando, é? Deixa eu ler aqui, irmão. Capítulo 2. Aleluia. Filipenses, capítulo de número 2, versículo 12. Diz assim. Olha o que diz. Assim, meus amados irmãos. Pode colocar lá o 12. Assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, olha o que ele fala. Repita só o final dessa frase. Desenvolvam a sua salvação. No 3, vamos lá. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Espera aí. Deus está dizendo que quem desenvolve a salvação sou eu. Então, nesse ponto, a salvação ela é ativa. Só que olha o que diz o 13. Aí ele vem, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa. Olha para mim, o verso 12 está dizendo que é pietismo. O que é isso, pastor? Eu desenvolvo a minha salvação. Só que o versículo 13 é quietismo, com quê? É aquela ideia que eu tenho, eu estou salvo, não vou fazer nada. Deus já me salvou. Aí Paulo vem e fala negativo. Desenvolvo a sua salvação. Olha o que ele fala, que a salvação nesse sentido é ativa e passiva. É passiva por quê? Porque Deus deu ela. Você não conquistou ela, foi Deus que deu. Só que ela é ativa por quê? Porque você tem que desenvolver. Irmão, para com esse negócio, pelo amor de Deus, de querer vir na igreja só buscar bênção com uma vida toda irregular.
Isso não tem lógica. Não tem disciplina cristã. Não tem disciplina do evangelho, mas quer ser abençoado. Como? Isso não é evangelho. E está aqui, claro, para a gente ver. Aleluia. E Paulo vai terminar dizendo o seguinte: olha essas estatísticas aqui, ó. Os jovens estão gastando 4 horas e 22 minutos por semana, ou melhor, por dia. Por dia, 4 horas e 22 minutos por dia com internet. Isso dá 29,5 horas por semana. Ou seja, mais de um dia e meio da semana é só no celular. Vendo o quê? Desde quando houve a explosão da internet, a pornografia cresceu mais de 80% no mundo, porque qualquer telefone tem acesso para pornografia. Você está vendo? E sabe qual é a estatística da leitura bíblica? 1 hora por semana. Quando ele vem na escola bíblica. Quando ele vem na escola bíblica. Isso, irmão, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se Jesus não voltar logo, o que vai ser da outra geração? Pastor, mas eu já sou salvo. Jesus não te chamou para você ser só salvo. Jesus te chamou para você ser salvo e para você salvar também. Para você militar também. Para você ir atrás de pessoas também. Ah, mas a minha zona de conforto é aqui, eu não quero. Não é escolha, é ordem. E quem é que vai obedecer, pastor? Só quem já nasceu de novo. Só quem tem a mente iluminada. Só quem não tem o entendimento obscurecido. Só quem não anda segundo a sua vaidade. Por que eu preciso da Bíblia? Simples. A internet não te liberta. O Instagram não te liberta. O Facebook não regenera. É a palavra, irmão. Curve sua cabeça. Querido Deus, nós louvamos o teu nome. Te glorificamos nessa noite. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas pela tua infinita misericórdia, aprove ao Senhor nos tirar da condição de trevas e iluminar a nossa mente. Outrora éramos escravos do pecado, da carne e do mundo. Hoje somos escravos da tua verdade.